Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente! Vamos dar seguimento aqui à nossa aula de pessoas, né? Estamos falando agora da tipologia mais comum de pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Vocês vão ter um semestre só para estudar direito societário, vocês vão estudar as sociedades existentes, né? As entidades religiosas, nós fazemos apenas uma breve menção, porque o Código diz que o Estado não deve intervir na organização destas pessoas. E os partidos políticos também fazemos uma breve menção, porque ele inclusive é objeto de estudo em direito eleitoral. Tá? Bom, o que nos interessa mais aqui agora são dois tipos de pessoas jurídicas de direito privado: as associações e as fundações. As associações são pessoas jurídicas de base, pessoas jurídicas de direito privado de base corporativa. E as fundações são pessoas jurídicas de direito privado de base patrimonial. Tá? Isso vai acabar impactando, né, na forma como essas duas modalidades de personalidade serão reguladas pelo nosso Código Civil. Mas, sem maiores delongas, né, vamos aqui ao estudo, né, ao qual nós nos propomos. Né? Associações. Né? Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Gente, olha só o que eu falei para vocês da questão desta base corporativa, né, que tanto nos importa. Né? Vejam que constituem-se as associações pela união de pessoas. Então, o que mais importa nas associações são os membros que integrarão o quadro social dessa associação. São as pessoas que integram este quadro, tá certo? E aí eu lembro que numa aula eu falava para vocês sobre grupos de estudos que se transformaram em pessoas jurídicas, no exemplo hipotético, né? E dizia que um grupo, as pessoas resolveram criar uma associação, né? E o outro, as pessoas resolveram criar uma fundação. E aí, era uma associação pequena e uma fundação muito pequena. Mas, desafortunadamente, indo para algum evento, os carros contendo 6 membros desta associação e os 6 membros da fundação, os carros se chocam e morrem os 12. Né? O que é que acontece com a associação? Ela é extinta. Por que extinta, Rogério? Constitui-se a associação pela união de pessoas. Se as pessoas que constituíam a associação, elas não mais existem, a associação deixa de existir. Tá certo? E a fundação? A fundação não, a fundação ela tem base patrimonial. Enquanto o patrimônio dela persistir, as pessoas que integram esta fundação, elas integram os cargos de direção. E esses diretores poderão ser substituídos. Tá? Bom, então é isso. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Aqui o objetivo do legislador é diferenciar esse tipo de pessoa jurídica de base corporativa de um outro tipo de pessoa jurídica de base também corporativa. O objetivo do legislador aqui é diferenciar associações de sociedades. Só que ele fala, aqui eu acho que essa linguagem não é das mais felizes, união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Eu não acho que esta linguagem seja das melhores. Por quê? Porque, gente, fim não econômico é um exagero. Né? Vamos supor que essa organização, essa associação que eu falei para vocês, de estudantes, né, que depois tomou gosto pelo estudo pelo direito privado, né, o estudo do direito privado, perdão, e aí criou uma associação de
amantes do direito privado. Beleza. E aí, o objetivo que estava no estatuto dessa associação era fomentar o interesse pelo direito privado. E essa associação ela acabaria por desenvolver uma série de estratégias, né, de inserção Brasil afora para que as pessoas tomassem gosto pelo direito privado. Mas para que ela pudesse alcançar tão ambicioso projeto, ela começou devagarinho, dando cursos de reforço nas faculdades de Brasília, por exemplo, e cobrando por esses cursos. Ah, mas isso é um fim econômico. Dar curso e cobrar pelo curso é um fim econômico. Mas só que esse dinheiro que ela pega dos cursos, ela reinveste no objetivo maior dela, que é essa capilaridade pelo Brasil afora para fomentar o amor ao direito privado. Tá certo, gente? Então, olha só, ela pode eventualmente exercer uma atividade econômica, mas o que não pode, o que não pode acontecer é uma repartição de lucros. Então, a associação, ainda que ela exerça alguma atividade que seja uma atividade econômica e que seja uma atividade que termine por gerar renda, esta associação não deve pegar esse proveito econômico e partilhar entre os associados. Tá certo, gente? Agora, existem modelos diversos, desde que isso não seja uma fraude. Pode ser, por exemplo, que os seus próprios associados, vamos pegar este mesmo exemplo. A associação, o objetivo maior dela é ter dinheiro e fomentar por todo o Brasil o amor pelo direito privado. Tá? Para isso, ela começa organizando cursos pagos. Né? Ela pega os seus próprios associados, que são professores, e ela coloca esses professores para que deem aula nesses cursos pagos. Eles podem receber pela hora-aula? Podem. Eles estão prestando serviço. Mas eles não vão depois, é isso que eu quero que vocês entendam. Ainda que a associação ela remunere as pessoas que trabalham para ela, ela não pode dividir lucro. Então, isso aí entra na rubrica custo. Para ela dar o curso, ela tem um custo mínimo. Qual é o custo mínimo dela? Sala de aula, projetor, material, se for curso via satélite, aluguel de estúdio, e assim vai. Isso é custo. Professor, hora-aula de professor, é custo. E se um dos seus associados for professor, tem problema? Não. Ela pode remunerar, ela pode pagar pela prestação de serviço? Pode. Mas entendam que ela não está aqui dividindo o lucro. Esse professor, que por acaso é seu associado, está aqui prestando o serviço que vai render dinheiro. Aí sim, e este dinheiro, feita a subtração, ganho menos despesa, vai ter um lucro. Este lucro não pode ser dividido entre os seus associados. Este lucro ele deve ser investido para se alcançar os objetivos traçados no estatuto dessa associação. Beleza, gente? Então prestem atenção a esta filigrana, porque isto tem uma certa relevância prática. Tá bom? Vamos lá. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Isso também é bem legal. Olha só como é que a gente pode tentar explicar isso para vocês. Vamos lá. Numa determinada associação, tá? Cada uma pode se organizar do jeito que quiser. Eu posso ter uma associação que tenha contribuições mensais dos seus associados, posso ter associação que não tenha nada disso. Tá? Vamos lá. Mas numa determinada associação, nós temos 3 associados, A, B e C. Eles criaram a associação X. No estatuto está dito que cada um deve contribuir por mês com R$100. Então, ó, os associados são A, B e C. Eles são associados, eles integram a associação X. Cada um deve contribuir por mês com R$100 para esta associação. Acontece que o A está inadimplente. O que é inadimplente?
ele não está pagando o que ele deve. Ele está dando uma de malandro, ou está sem dinheiro, e não está pagando esses R$100. Ele está inadimplente. Ok? Bom, pergunta. O B pode entrar com ação? Então, o B está pagando certinho. O B é um cara responsável, o C também é um cara responsável, está pagando certinho. Mas aí, depois de 10 meses sem que o A pagasse nada, nunca contribuiu para a associação, o B se aborrece. Fala, poxa, eu estou pagando, já paguei aqui R$1.000, tá certo que R$100 por mês, mas já paguei R$1.000. O C já pagou R$1.000, a associação está sobrevivendo, ela podia estar melhor se o A também fizesse a parte dele. Já sei, eu, B, vamos supor que no estatuto está dito que a associação ela vai ser dirigida por um voluntário em administração, um administrador voluntário que não cobra nada para isso, tá? Pode, o estatuto pode dizer isso, que ela não vai ser administrada. Ele pode dizer que vai ser administrada por um dos associados, pode dizer que pode ser administrada por pessoas de fora, pode dizer que vai dar salário para quem administrar, não pode dividir lucro, tá? Salário é custo de funcionamento. Pode dizer que vai contratar um diretor profissional, pode dizer que vai contratar um diretor voluntário, e assim está dito nesse estatuto. Como a associação é muito pobrezinha, o estatuto permite que haja um diretor não associado que vá administrar essa associação voluntariamente sem receber nenhum centavo. Tá? Vai administrar apenas pelo amor à causa. E aí o J do João, ele é esse administrador. Tá? Então, olha, estamos aqui desenhando o seguinte problema. Uma associação é formada por A, B e C. Cada um deveria pagar R$100 por mês. Só que o A nunca pagou nada. Já são 10 meses de atraso. Então, ele deve R$1.000 por baixo, fora juros e correção monetária. E aí, o B está esperando que alguém faça alguma coisa. Ninguém fez nada. Ele reclamou com o João, falou, João, pô, mas o João não quer muita briga com ninguém. O João é uma pessoa de bom coração, é um voluntário que está lá para ajudar. Ele falou, deu uma ligadinha para o A não fez nada. Né? Beleza. O B, mais revoltado ainda, contrata um advogado. Contrata o doutor Y. Contrata o doutor Y para entrar com ação contra A. E aí o doutor Y, o doutor Y prepara uma ação e diz assim, olha, os 3 associados deveriam contribuir. Meu cliente B está contribuindo. B, autor da ação, está contribuindo. Ele cobra de A o mesmo empenho e ele cobra de A todo o dinheiro atrasado para que o A repasse para a associação X, administrada por João. Gente, pergunto, esta ação tem futuro? Resposta, não. Você fala, como não, professor? Ó, sabe por que o Y entrou com essa ação? Porque ele não é da turma de vocês. Porque se ele fosse da turma de vocês, ele ia ter observado o parágrafo único do artigo 53, que diz o quê? Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Não há obrigação entre A e B. Então, se não há obrigação recíproca entre A e B, o B não pode acionar o A pedindo para o A pagar a dívida. Quem é que pode acionar o A? Quem? Só X. Então, essa ação vai ser improcedente. Deixa eu até apagar aqui esse doutor X, esse doutor Y. A ação vai ser improcedente. Quem é que pode acionar o A? X. O X pode contratar um advogado e entrar com a ação. Porque a relação jurídica existente é entre X e A, é entre X e B, é entre X e C, jamais entre A e B, jamais entre A e C. Tá bom? Repito, artigo 53, parágrafo único, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Ok, minha gente? Sigamos. Esse primeiro dispositivo me parece ter sido adequadamente abordado. Sigamos. Sob pena de nulidade... Eita! Agora, só um minutinho que eu já volto corrigindo este problema. Problema sanado.
superado o apagão, né, voltamos aqui para falar sobre associações. E já vimos o artigo 53, então. Né? Vamos seguir aqui na nossa sequência para o glorioso artigo 54. O artigo 54 nos diz que, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Então, gente, olha, sob pena de nulidade, ele precisa conter isso. Além de todas aquelas coisas que nós vimos, lembram-se aqueles requisitos necessários para que se registrasse o Estatuto? Ó, o registro declarará denominação, fim, sede, tempo de duração, fundo social, quando houver. Todos esses requisitos do artigo 46, existem outros requisitos específicos que vão se somar aos do 46. Quais são eles? Os requisitos aqui do artigo 54, que nos dizem: sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a forma de gestão administrativa e da aprovação das respectivas contas. Então é isso. Né? Então ele precisa disso. Gente, eu já auxiliei na constituição de uma associação, né? E a gente faz esse estatuto e entrega, né, para o cartório competente. O cartório competente, ele dá uma examinada, ele faz esse checklist. E aqui mais um detalhe para vocês, viu? Os cartórios no Brasil, eles são muito competentes, eles são muito bons. A história dos concursos para cartório foi uma medida excepcional para o país inteiro. Excepcional que eu quero falar no bom sentido. Excepcional é porque foi maravilhosa. É um concurso que remunera muito bem os aprovados, porque eles vão gerenciar o próprio cartório, eles vão receber então, o dinheiro que os usuários pagam para o cartório. Então, eles podem ganhar muito bem, eles não são tetados, tá? Mas é justo porque o serviço, via de regra, prestado pelos cartórios é um serviço de excelência. E você pode ter certeza que a pessoa que passou nesse concurso para tocar, para ser dirigente de um cartório, vamos falar assim, né? Para ser o tabelião, né? Para ser o dirigente, entre aspas, desse cartório, é uma pessoa muitíssimo preparada, tá? E ela sabe muito direito civil, tá? Então, quando o advogado ele prepara o estatuto desta associação, ele passa para o cartório faz um checklist, dá uma lida, eles leem o estatuto e eles observam se todos os requisitos legais para a constituição da associação, se todos os requisitos estão presentes. E digo para vocês que vez ou outra eles dão ainda um alerta, falam, ó, doutor, aqui parece que está faltando alguma coisinha. Aí você vai lá e corrige, né? E pode confiar, porque são pessoas muito bem preparadas, tá? Bom, o artigo 55, ele nos diz o quê? O 55 nos diz que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Gente, olha, esse artigo 55, eu acho que ele é de uma redação enigmática a toda prova, né? Porque olha só, os associados devem ter direitos iguais, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Aí o Código Civil nos faz ter que diferenciar duas coisas, direitos e vantagens, né? Então, os direitos têm que ser iguais, mas vantagens podem ser especiais. Então, gente, o que se fala mais assim, é que existem coisas que inegavelmente são direitos. Por exemplo, o direito a voto, né? Mas existem algumas coisas que podem ser consideradas como vantagens, como, por exemplo, isso existe em clubes, né? Você pode ter alguns clubes com sócios, que na realidade seriam associados, né? Com associados remidos e outros associados que pagam todo mês um valor para a manutenção desse clube recreativo, né? Então, olha que interessante. Mas os dois são associados.
Só que como entrou bem no início, bem na fundação do clube, que é uma associação, o cara chegou, deu uma contribuição única e pronto. E nunca mais teve que pagar nada e pode transmitir hereditariamente, por exemplo, este título deste clube, né? Para outro, pode vender, né? Se o estatuto deixar, né? Enfim, ele tem uma vantagem especial em relação aos outros, entende? Mas essas vantagens, elas não podem ser coisas muito discrepantes, porque senão os outros associados vão falar, não, isso aqui já não é só uma mera vantagem, isto aqui é um direito que está sendo diferenciado. Tá? Por exemplo, vantagens. Ter um espaço reservado para se sentar à frente do auditório nas assembleias do clube. Tá? Isso é uma vantagem. Votar seria um direito, mas ele pode também estabelecer algumas vantagens impessoais, do tipo, quem resolver contribuir menos não vai participar de determinadas deliberações que envolvam a gestão do dinheiro. Quem resolver contribuir mais, participa. Só pode ser eleito presidente o associado que já tem 10 anos de associação. São vantagens especiais. Tá certo, gente? Mas o código não define exatamente a diferença entre vantagem e direito. Então é perigoso ficar falando isso para vocês aqui. É perigoso que eu digo porque não é uma receita de bolo. Cada caso concreto vai fazer com que autor, réu, juiz, todo mundo olhe e fale assim, isso aqui tá demais, isso aqui parece mais um direito. Não, isso aqui é uma vantagem. Realmente é um conceito jurídico indeterminado. Essa história de vantagem, tá certo? E aí, cada caso concreto é que vai nos dar a solução para eventual litígio. Tá? Então, o 55 é isso. O 56, ele fala que a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, perceba, é possível que um estatuto permita a transmissão da qualidade de associado? Existem clubes que permitem a venda do título remido. O título remido é aquele título já pago que não vai ter mais nenhuma cobrança. Existem estatutos que permitem isso. Aí as pessoas vão lá nos classificados e falam, estou vendendo um título por 50 mil reais. Existem clubes muito fechados que fazem isso e que os seus associados, eles, quando não querem mais frequentar o clube, eles vendem esse título. O estatuto da associação, deste clube, permite a venda desta qualidade de associado, a transmissão. E às vezes não é só transmissão onerosa, não é só venda que se permite. Às vezes o estatuto permite também a transmissão por morte. Morreu um associado, seus filhos vão herdar a qualidade de associados, por exemplo. Tá? Mas isso depende muito do estatuto. O estatuto ele tem uma certa liberdade para disciplinar isso. Ok, minha gente? Seguindo. Então, a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Isso aqui também é uma pequena confusão. Olha só, gente. Às vezes, o associado ele chega e ele, principalmente os que entraram bem no início da constituição de uma determinada associação, eles podem chegar e falar assim, olha, estamos contribuindo com patrimônio para essa associação. Estamos contribuindo, estamos dando dinheiro para a associação comprar uma sala. Tá? Nós os três primeiros associados aqui que se reuniram, então A, B e C, se reuniram. Agora vamos dar um pouquinho de exemplo, vamos colocar 3 caras ricos. Eles se reuniram para criar a associação X. Tá? Mas eles chegaram e colocaram assim, olha, os 3 associados originais pagaram cada um 1/3 da sala localizada não sei aonde. Tá? Então, eles não são apenas associados,
mas eles são titulares aqui de uma cota ou fração ideal deste patrimônio. Cada um é titular de uma fração ideal de 1/3 do patrimônio da associação. Tá? O patrimônio é da associação, mas como eles que contribuíram para isso, eles serão titulares de 1/3 da cota do patrimônio da associação. Tá? Aí, o que é que acontece? O estatuto permite que ele transfira a qualidade de sócio para outra pessoa, desde que aprovada pelos demais. Ele transferiu a qualidade de sócio para D. D agora é o sócio, tá? Porque o B transferiu a qualidade de sócio para D. Vamos lá. Se o associado B for titular de cota ou fração ideal do patrimônio, ele é titular porque o estatuto diz que os 3 primeiros que contribuíram para a compra da sala serão titulares de 1/3 do patrimônio da associação. 1/3 da fração ideal do patrimônio da associação. A transferência da cota, então veja, a transferência da cota não importará de per si na atribuição da qualidade associada ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Gente, olha só, aqui nós podemos ter vários fenômenos, isso aí o estatuto vai disciplinar. Por exemplo, se ele transferiu a qualidade associado, ele pode continuar sendo titular da fração ideal, que é a participação patrimonial na associação. O estatuto pode dizer que ele pode transferir a qualidade de associado sem transferir a fração ideal, ou que ele pode transferir a fração ideal sem deixar de ser associado. Por exemplo, ele transfere para B, ele continua sendo associado. Isso quem vai definir é o estatuto, tá, gente? Ele transfere para B, para D, a cota patrimonial. Ele vende. Ele fala assim, D, você quer fazer um investimento bom? Faz assim, essa associação, ela comprou uma sala, comprou por merreca. Mas essa sala se valorizou muito, hoje ela vale uma fortuna. Olha só, eu paguei, na época, por essa sala, 50 mil reais. Eu paguei 50, A pagou 50, C pagou 50. Hoje essa sala vale 1 milhão. Então hoje eu sou dono de um patrimônio, de uma cota, uma fração ideal equivalente a mais de 300 mil reais. Vamos fazer o seguinte, eu quero continuar sendo associado, mas eu vou te transferir essa cota. Se você me der 200 mil, eu te transfiro uma cota que eu comprei por 50, mas que hoje vale 300. Tudo bem, isso é um investimento. Toma aqui 200 mil. Toma 200 mil. Pronto. Mas aí o B fala, mas eu não quero te transferir a qualidade de associado. Eu vou te transferir só a participação patrimonial. Pode? Se o estatuto permitir, pode. É o que está dito aqui. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio, porque nem todos são, você vai ter que analisar o próprio estatuto social para saber se os associados são titulares de cota ou fração. Porque também, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui, o céu é o limite, isso aqui a gente está num campo de plena liberdade associativa e de plena liberdade de elaboração de estatuto. Então, se o estatuto chegar e falar assim, se o estatuto calar, cada um dos 3 aqui deu 50 mil para comprar uma sala e o estatuto não falou nada, se eles são titulares de cota, eles não são titulares de cota. Entende? Agora, quando eles integralizaram, aí vai a história de um bom advogado assessorando os 3, viu? Olha só, o advogado que assessora os 3 fala assim, vocês querem constituir uma associação? Queremos. Vocês 3 pessoas físicas querem constituir uma associação? Queremos. Beleza, então vamos lá. Vocês vão empatar dinheiro nisso agora? Vamos, cada um vai dar 50 mil. Se cada um der 50 mil e não se ressalvar que cada um passa a ser titular de fração ideal do patrimônio da associação de 1/3 deste patrimônio, esse dinheiro que eles deram ficou para a associação. E se a associação um dia for dissolvida, teoricamente eles não podem exigir
um terço do patrimônio da associação vertido para eles. Não podem. Agora, se eles tiverem um advogado inteligente, um advogado cuidadoso, ele vai falar assim, tudo bem, vocês estão entrando com 50 mil, então, se um dia essa associação acabar, vamos colocar que vocês três, cada um é titular de um terço de cota ou fração patrimonial desta associação, porque aí, se você é titular, quando a associação acabar, você vai poder ficar com um terço do patrimônio desta associação. Mas isso tem que estar onde? No estatuto. Por isso que meus alunos vão ser excelentes profissionais do direito e vão estar atentos a isso. A lei não fala coisas à toa, ela fala coisas para serem aplicadas. Tá? Beleza, minha gente? Então entenderam isso, né? Seguindo. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Gente, isso aí foi inserido em 2005, porque antes o Código... Olha o que o Código dizia antes. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, é bom porque no site do Planalto tem a redação original. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no Estatuto. Sendo este omisso, poderá também ocorrer se for reconhecida a existência de motivos graves em deliberação fundamentada pela maioria absoluta dos presentes na Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Olha só que ele não falava em ampla defesa para o cara que estava sendo expulso. Ele falava só que o quórum tinha que ser respeitado, etc. Tinha que ter uma justa causa deliberada em Assembleia. E aí teve um cara lá no Rio de Janeiro que foi expulso de uma associação de compositores. E o quórum foi observado. A formalidade ela foi obedecida. Bom, então ele foi expulso, observado todo o regramento do estatuto, o regramento da lei, tudo certinho. Mas ele se rebelou contra isso e entrou com ação. E falou o seguinte, olha, eu fui expulso, mas não me foi assegurada ampla defesa e contraditório. Mas o interessante é que o Código Civil não mandava assegurar. Nem o Estatuto mandava assegurar ampla defesa e contraditório. Mandava só que determinados quóruns, formas de convocação de assembleia fossem respeitadas. Só. E aí ele foi perdendo em primeira instância, perdeu em segunda instância e levou a coisa para o Supremo. Lá no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, ele falou, olha, de fato, a expulsão deste associado obedeceu ao que diz o Código Civil, obedeceu ao que diz o Estatuto, né? Mas a Constituição diz que ninguém poderá ser privado dos seus direitos e bens sem o devido processo legal. E aos litigantes em processos administrativos e judiciais será assegurada ampla defesa e contraditório. Foi assegurada ampla defesa para ele? Não. Então, a Constituição aqui, ela deve ser aplicada diretamente a essa relação privada. Lembram-se, quando a gente estudou, incidência de direitos fundamentais às relações privadas? Era isso. Tá? E depois dessa decisão do Supremo, se entendeu que a exclusão de associados nessas associações deveria ser precedida de uma ampla defesa, uma chance dele se defender, uma chance dele apresentar os argumentos. Isso foi tão contundente que o Código Civil foi alterado a partir dessa decisão do Supremo. E o artigo 57 agora ele vem e diz que a exclusão de associado ela é admissível, havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o quê? Direito de defesa e recurso, nos termos previstos no Estatuto. Né? Bom, 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser os casos e pela forma previstos na lei e no Estatuto. Acho que aqui não tem nenhum mistério, não. 59. Compete privativamente à Assembleia Geral, vocês são meus alunos do primeiro semestre, estou falando de associação, não estou falando de condomínio, viu? Estou falando de associação. Lembre-se que o condomínio é um ente despersonalizado e tem uma legislação própria para ele. Mas compete privativamente à Assembleia Geral da Associação o quê? Destituir administradores e alterar estatuto. Para as deliberações a que se referem os incisos 1º e 2º desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para este fim, cujo quórum seja estabelecido no Estatuto,
bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantida a 1/5 dos associados o direito de promovê-lo. Tem estatuto que fala para chamar uma Assembleia Geral precisa só de um associado. Tá? Ok, maravilha. Mas se o estatuto ele dificultar muito a convocação de assembleia, está aí o Código Civil dizendo que não importa o que o estatuto diga, se 1/5 dos associados quiser a assembleia, ela vai ter, ela vai acontecer. Tá? Aí vem o artigo 61 que diz o quê? Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais. Lembram-se das frações ideais de A, B e C? A primeira coisa que eu faço é deduzir as cotas ou frações ideais de quem tenha. Sobrou alguma coisa? Sobrou patrimônio? Aí eu aplico eu dou outra destinação que a gente vai acabar de ler no artigo. Agora, se ninguém tiver cota ou fração ideal, óbvio que eu já vou direto para o resto desse artigo. Explica mais isso, Rogério. Vamos lá. Então, dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio, depois de deduzido, se for o caso, as cotas ou frações referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado a entidades de fins não econômicos designado no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual, federal, de fins idênticos ou semelhantes. Então, gente, funciona assim. Se ninguém tiver cota ou fração ideal sobre os bens, eu vou e destino o patrimônio da associação à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto. Ou, se o Estatuto não falar nada, por deliberação dos sócios, à instituição municipal, estadual, federal de fins idênticos ou semelhantes. Beleza? Parágrafo 1º. Agora, se os associados tiverem cotas patrimoniais sobre, ou seja, se eles tiverem direito sobre o patrimônio da associação, e como é que faz para instituir esse direito, professor? No Estatuto. Tá. Se eles tiverem direito a uma cota patrimonial desses bens dessa associação, primeiro eu vou entregar para eles a cota a que eles fazem jus. Tá? Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receberem restituição atualizada do respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Se não tiver nenhuma deliberação no Estatuto, eles também podem falar assim, opa, peraí, fomos nós que, mesmo que nós não tenhamos no Estatuto uma previsão de que somos titulares de cota patrimonial dele, a associação foi montada com o nosso sacrifício, com o nosso dinheiro, né? Então é justo que antes da gente passar esse patrimônio para qualquer outra pessoa, que esse patrimônio seja revertido para nós associados como uma forma de compensação por tudo que nós gastamos com essa associação. Pode, mas isso exige também, se não tiver claro no Estatuto, isso vai depender de uma deliberação dos associados. Tá? Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no DF ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer de seu patrimônio se devolverá à fazenda do estado, do DF ou da União. Vamos lá tomar uma água e vamos falar depois de fundação. Minha gente, de volta já, vamos falar aqui de fundações. Tá? As fundações são pessoas jurídicas de direito privado de base patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que importa mais nelas é o conjunto de bens. Um conjunto de bens vinculado a uma determinada finalidade. Por exemplo, fundação de divulgação do direito privado no Brasil. Eu construo um acervo patrimonial, biblioteca, salas de aula, etc. Não vou buscar lucro com isso e vou pegar este patrimônio e vou fazer com que este patrimônio seja vertido, seja direcionado, dirigido para a obtenção desta finalidade, para a concretização dessa finalidade, a divulgação do direito privado no Brasil. Beleza? Tá? Então, existe alguma característica comum entre fundação e associação? Existe. Nenhuma delas deve distribuir lucro
ou entre seus diretores, ou entre seus associados. Não deve. Mas existe uma grande diferença. As associações elas têm base corporativa e as fundações têm base patrimonial. Seguindo, artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, declarando se quiser a maneira de administrá-la. Gente, primeiro passo para criar uma fundação. Primeiro passo, ato de instituição. Ela já existe? Não, só há um ato de instituição. Nesse ato de instituição, olha o que vai acontecer. O instituidor fará por escrito, ele deve ser por meio de quê? Escritura pública, se o cara estiver vivo, ou testamento. Então tem muita gente que não tem herdeiros, que faz por testamento, quer que o patrimônio todo dele seja direcionado para a criação de uma fundação. Normalmente uma fundação com um aspecto, ela tem um aspecto altruístico, né? Então pode ser com as mais diversas finalidades, proteção ao meio ambiente, difusão da cultura, a questão, uma fundação com caráter filantrópico, pode ser, enfim. Mas o primeiro passo para que seja criada essa fundação é o ato de instituição, que pode ser por escritura pública, se o sujeito estiver vivo, ou por testamento, se ele estiver morto. Né? Bom, mas feito o testamento e o cara morrendo, ou feita a escritura pública, já existe fundação? Ela ainda não foi registrada, ainda faltam algumas coisas para que ela possa ser registrada. Então, o ato de instituição não cria a fundação. É o primeiro passo para a sua criação. Bom, mas a fundação, ela é um patrimônio destinado a uma finalidade. Qual é essa finalidade, professor? Está aqui, ó, no parágrafo único do artigo 62. A fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações, conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, atividades religiosas. Então vejam que são finalidades várias. Tem gente que diz, esse rol, vejam que ele foi acrescido pela Lei 13.151, tá? Que deixou esse rol grandão. O rol era mais modesto antigamente. Aí tinha gente que dizia que esse rol não era exaustivo, que se você conseguisse pensar em alguma coisa que não fosse para gerar lucro, mas que para funcionar, ela pudesse funcionar com um patrimônio destinado a esta finalidade, ok, que se criasse uma fundação com esta pretensão, né? Então esse rol, é a história do rol ser exaustivo. O que é um rol exaustivo ou exemplificativo? Exaustivo é que só pode ser isso aqui e acabou. Se não tiver dentro das finalidades, não pode ser fundação. Exemplificativo é que, preferencialmente, que esteja aqui entre essas finalidades. Mas, eventualmente, se não tiver, e se não for nada ilícito, não for nada absurdo, tudo bem que a gente deixe criar uma fundação com uma finalidade não prevista aqui, porque esse rol seria apenas de exemplos, ele não seria exaustivo, tá certo? O raciocínio que sempre prevaleceu é que esse rol era exemplificativo. Só que agora ele ficou tão amplo, mas tão amplo, que é difícil você pensar numa finalidade que não se encaixa aí entre estas, né? Bom, então o primeiro ato é o ato de instituição. E aí, neste ato de instituição, haverá uma dotação patrimonial. O que é uma dotação patrimonial? O cara ele fala assim, eu instituo uma fundação com tal finalidade. E para que ela funcione, eu já destino a ela tais bens. É o ato de dotação. E aí ele já transfere esses bens para a associação. Tá? Bom, mas e se esses bens forem suficientes, a gente continua
para as próximas etapas da criação da fundação. Mas e se eles forem insuficientes? Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Ah, eu quero criar uma fundação de pesquisas aeroespaciais. E para isso, então eu faço uma escritura pública dizendo que eu crio uma fundação para pesquisas aeroespaciais. E para isso, eu vou estabelecer que meu Fusca velho ele seja um patrimônio voltado para esta finalidade. Gente, me parece que um Fusca velho ele não vai ser suficiente para fazer uma fundação com uma pretensão tão ambiciosa funcionar. Então esse patrimônio vai ser insuficiente. E aí, o Fusca velho, porque quando eu faço o ato de dotação, o Fusca deixa de ser meu. Mas a fundação ainda não está funcionando, porque só o Fusca não dá. Então esse Fusca vai ficar parado? Não. Aí a lei diz, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados a outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Quem vai dizer qual é essa outra fundação, por exemplo, é o Ministério Público, que acaba velando pelo funcionamento das fundações no país. Tá? Ele vai falar assim, estou sabendo que o Rogério instituiu essa fundação, estou sabendo que ele não tem dinheiro para levar adiante essa fundação, estou sabendo que ele já destinou o Fusca velho para essa fundação, então pega esse Fusca e manda para uma fundação que existe lá em São José dos Campos, lá perto do Ita. Pronto, beleza, resolvido. Tá certo? Agora, veja uma ressalva. Se de outro modo não dispuser o instituidor. Por quê? Porque eu posso fazer uma escritura pública dizendo assim, estou instituindo uma fundação de pesquisas aeroespaciais e vou destinar aqui o Fusca. E vou, em 6 meses, buscar doações e outro patrimônio. Se eu não conseguir patrimônio suficiente, que este patrimônio que eu consegui arrecadar nesses 6 meses, venha para mim. Pronto. Já está dito isso lá no ato de instituição. Ou venha para mim o que eu doei, e para as pessoas que doaram, volte para elas se essa fundação não for para frente. Pronto, acabou. Está resolvido. Tá? Bom, vamos lá. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. E se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Meu amigo, se você fez a escritura pública ou o testamento, não tem churumela. O bem vai para a fundação e se não houver bens suficientes para criar a fundação, ele vai para outra fundação de finalidade semelhante, a menos que o próprio ato de instituição estabeleça destino diverso. Como, por exemplo, não foi possível criar a fundação, volte o bem para os respectivos instituidores ou para as pessoas que doaram para a criação dessa fundação. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão de logo, com as suas bases, o estatuto da fundação projetada. Então, ato de instituição. Vamos colocar aqui, a gente já falou muito, dotação patrimonial, que é a criação de um patrimônio. Três, elaboração de estatuto. E aí, gente, a elaboração desse estatuto é o seguinte, porque no ato de instituição, quando o cara faz a escritura pública, ele vai falar só a finalidade e o patrimônio que ele imagina e o patrimônio que ele quer destinar para essa fundação. Só isso. Quero criar uma fundação e o patrimônio é esse. Pronto. Tá? Se o patrimônio for suficiente, a gente vai seguindo aí adiante. Se faz uma elaboração desse estatuto. Na elaboração do estatuto, a coisa vai ser detalhada. A finalidade originária, ela tem que ser respeitada.
Então, o estatuto para fundação tal, com a finalidade tal, isso tem que ser respeitado. Mas o estatuto tem liberdade para dizer a fundação, para alcançar a finalidade do instituidor, ela vai ser composta por 3 diretorias. Tá? Vai ser 3 diretorias, 5 gerentes. Aí o cara vai organizar isso. Tá certo? Bom, feito a minuta, o projeto de estatuto, essa redação, essa minuta, ela é encaminhada para o Ministério Público. E depois, com o ok do Ministério Público, vai para o juiz. Desculpa, vai para o registro. E aí, quando ela é registrada, aí sim, só aqui nasce a fundação. Então, ó, ato de instituição por escritura pública ou testamento. 2, dotação patrimonial, que é você transferir bens para o nome dessa fundação. 3, elaboração de estatuto. Né? 4, encaminhamento desta minuta de estatuto para o Ministério Público. Com o ok do Ministério Público, passo final, o estatuto é registrado. E se o MP ele encrespar, cabe recurso ao juiz, e o juiz pode dizer que o MP errou e que ainda assim a fundação tem que ser registrada. Pronto. Aí, só depois disso tudo é que eu posso dizer que nasceu Só depois disso tudo é que eu posso dizer que nasceu a fundação. Só depois do registro. Tá? Vamos então seguir aqui. Olha só. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente, que é o MP, com recurso ao juiz se a autoridade competente negar, disser que esse estatuto está ruim. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo quem elabore, em 180 dias a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Se funcionarem no DF ou em território, caberá um encargo ao Ministério Público do DF. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá um encargo em cada um deles ao respectivo MP. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, não contrarie ou desvirtue o fim desta, seja aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso do MP a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do MP, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la se quiserem 10 dias. E, por fim, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Gente, lemos aqui o que o Código Civil diz, mas não é só uma leitura. Vamos explicar mais umas coisinhas. Vocês viram o longo caminho para que a fundação seja criada, e ela nasce mesmo quando ela é registrada. Mas a fundação, ela não tem base corporativa, ela tem base patrimonial. Então, gente, o instituidor, ele tem um certo poder sobre a fundação apenas para pensar na sua finalidade e dizer qual é o seu patrimônio inicial. Nascida a fundação, gente, ela vai funcionar de acordo com o estatuto sob a atenta vigilância do Ministério Público. O Ministério Público ele tem uma curadoria dessas fundações
Ele tem uma promotoria que vela pelas fundações, que fica analisando contas, fica analisando serviços prestados, fica analisando tudo. E fica vendo se o objetivo desta fundação está sendo alcançado, está sendo pelo menos perseguido de forma correta, proba, pelas pessoas que gerenciam a fundação. Então, fundação não vira o quintal da tua casa, não. Tá certo? Você presta contas na fundação ao Ministério Público. Tá? Para e passo. Agora, a associação ela dá mais liberdade para os associados. Ela tem base corporativa. A ideia é a seguinte: o que importa são as pessoas. Então, a fiscalização do funcionamento dessa associação cabe mais aos seus associados, porque a base dela é corporativa e não patrimonial. Tá bom, gente? Entenderam? E lembrem-se que, artigo 69, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade, quem é que vai ficar vendo se ela vai ser ilícita, impossível ou inútil? Quem fica muito atento a isso é o Ministério Público. Tá certo? Então, ó, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção. Eu disse que o MP é quem mais fica atento a isso, mas outro interessado pode pedir a extinção da fundação, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. Tá bom, minha gente? Com isso, nós terminamos a questão das pessoas jurídicas, né? Na próxima aula, quer dizer, exatamente, terminamos a abordagem da pessoa jurídica. Na próxima aula a gente começa falando de domicílio, mas domicílio é bem curtinho, é bem rapidinho, é mais um ping-pong, então, e aí provavelmente a gente já vai iniciar o estudo dos bens, tá? Que é a matéria derradeira do nosso semestre. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, uma boa semana para todos.